Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Daniel, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse terceiro ano do programa. Sou eu que agradeço, Marco, e parabenizo a existência do programa e a sua permanência no tempo. Daniel, em fevereiro de 2014, você, por ocasião do lançamento do teu livro, Ditadura e Democracia no Brasil, você concedeu uma entrevista ao Globo, em que você afirma que, abre aspas, desde 1889, quando não tivemos ditaduras, tivemos um Estado de direito autoritário no Brasil, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, você diz que, abre aspas, o autoritarismo permeia toda a sociedade brasileira. De modo nenhum, nossa democracia está a salvo de surtos autoritários, fecha aspas. Olhando para a conjuntura atual, Daniel, essa conjuntura que se inicia com o impeachment da presidenta Dilma, como é que você conceituaria o governo Temer, as eleições, o processo eleitoral que elegeu Jair Bolsonaro e esses 2 anos de desgoverno Jair Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, Marcos, eu desde o lançamento de um pequeno livro, Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, em 2001, que eu chamo a atenção para essas tradições autoritárias que permeiam a sociedade brasileira. Infelizmente, a grande maioria dos pesquisadores e políticos brasileiros negavam essa hipótese, né? Trabalhavam com a ideia de que a democracia no Brasil estava consolidada e só muito recentemente, a partir da eleição do Bolsonaro, que as pessoas começaram a enxergar. Isso não quer dizer que não havia pioneiros trabalhando, há alguns livros sobre o pensamento conservador no Brasil, sobre as tradições conservadoras no Brasil, mas isso na luta política era muito subestimado. Felizmente, a partir do Bolsonaro, há toda uma recuperação, um investimento nessa questão. No entanto, como muitas vezes acontece, vai-se do 8 para o 80. Né? A ideia é que, agora que está prevalecendo em muitos círculos, é que o Bolsonaro é a expressão desse autoritarismo e que o Brasil está condenado a ter regimes autoritários, o que é, inclusive, uma incongruência, né? Tendo em vista que o Brasil teve 8 anos de FHC, 8 anos de Lula, 8 anos de Dilma, que foram interrompidos, né, no meio do caminho. Mas, enfim, então, o país não está destinado ao autoritarismo. Eu penso que as tradições autoritárias são pesadas, mas o governo Bolsonaro, a ascensão do Bolsonaro, não é uma expressão mecânica desse autoritarismo. As tradições devem ser sempre estudadas, mas eu, quando proponho uma reflexão sobre o governo Bolsonaro, eu distingo, né, 3 dimensões, 3 temporalidades que devem ser articuladas para compreender o fenômeno Bolsonaro e o bolsonarismo. E as tradições autoritárias, né, que é muito relevante estudar, mas não esgotam o assunto. Em segundo lugar, uma segunda temporalidade, que é a que vai da aprovação da nossa Constituição de 1988 à eleição do Bolsonaro, uma grande conjuntura que eu chamo de média temporalidade, né? E que, nesse espaço de tempo, os 2 partidos reformistas, que, a partir dos anos 80, foram fundados, começaram a trabalhar, né? O PT no início dos anos 80 e o PSDB, no contexto da Constituinte, esses partidos que fizeram obra construtiva e positiva, sem dúvida, senão não teriam recebido toda o prestígio e os votos que tiveram. No entanto, a partir, sobretudo, de 2008, esses partidos foram cada vez mais caracterizados como partidos sócios do sistema.
E como o sistema político passou a ser objeto de críticas pesadas de grande parte da sociedade, isso evidenciou-se, portanto, a partir de 2013, né, com as grandes manifestações, onde direitas e esquerdas juntas, né, manifestaram a sua inconformidade com aquele sistema político. E os nossos partidos reformistas perderam o pé dessa capacidade, dessa vocação que eles tinham desde o início e passaram a ser vistos, com alguma razão, eu diria, como sócios do sistema. Então, isso também é muito importante a gente associar à questão das tradições, né? E um terceiro nível que eu acho muito importante, que é a curta duração, que é a duração onde se realiza, onde se manifesta a política. A gente não pode expulsar da reflexão histórica a política. Então, a curta geração, a curta temporalidade, que eu localizo no episódio da campanha eleitoral, porque é importante lembrar que o Bolsonaro não estava eleito no início da campanha, ao contrário, muito pouca gente acreditava que ele seria eleito. Então, é preciso resgatar essa curta duração. Acho que na campanha eleitoral foram produzidos erros crassos, né, das forças que eu chamo de esquerdas democráticas, subestimaram muito o Bolsonaro, não souberam compor alianças que pudessem derrotá-lo, e, ao contrário, se engalfinharam. Aquele erro que os petistas, insistindo no Lula, né, e depois, quando aprovaram o Haddad veio como um boneco do Lula, só no segundo turno que ele tentou reverter essa situação, mas já era tarde demais aí. Houve acertos também, evidentemente, no campo do bolsonarismo. Ele soube formar uma frente muito heterogênea, mas que teve um impacto evidente na campanha. Então, portanto, eu, quando analiso o bolsonarismo, eu não analiso ele apenas como expressão das tradições autoritárias, que continuam sendo um objeto relevante de estudos, mas que é preciso associar a essa longa duração, a média duração e a curta duração. Então, só na articulação dessas três temporalidades é que me parece possível ter uma análise adequada do fenômeno do bolsonarismo. Em relação, concretamente, às tuas perguntas, né, o governo Temer foi um governo que já nasceu muito desmoralizado, muito enfraquecido, né, e ele teve muito poucas chances, né, de marcar. Os seus planos eram inconsistentes, né, e ele realmente só fez aprofundar na sociedade a desmoralização do sistema político. E como ele estava articulado, né, com o PSDB e com outros partidos da esquerda democrática, isso só fez afundar mais uma perspectiva de confiança no sistema político, de se autorrenovar, e cresceu, então, a desconfiança, a insegurança, o desespero, o desamparo, que são os caldos de cultura fundamentais para o crescimento dos líderes de extrema-direita salvacionistas. Né? Esse é um fenômeno que a gente não vive apenas no Brasil, mas no mundo todo. Então, estados autoritários, regimes autoritários e governos, inclusive eleitos autoritários, ou forças de extrema-direita autoritárias crescendo, isso faz parte da nossa conjuntura internacional e, evidentemente, que isso tem impacto no nosso país. Então, eu acho que o governo Temer ele acabou propiciando, né? Acabou estimulando essa desmoralização do sistema, que foi muito benéfica para o governo Bolsonaro. Daniel, o filósofo Vladimir Safatli, já há algum tempo, afirma que a nova república chegou ao seu fim e que as forças de extrema-direita chegaram para ficar. Ou seja, não se trata apenas de um fenômeno passageiro nesse país marcado, caracterizado pelo conservadorismo, mas é uma tendência política que veio para ficar. Você concorda com esse tipo de
análise, essa fala? Não, eu acompanho e respeito, né, o Vladimir Safatli como um pensador político relevante na atualidade brasileira, mas discordo inteiramente da sua. Quer dizer, no seu conjunto, o seu pensamento, eu diria que é muito catastrófico. Né? E ele, em determinados momentos, até parece que ele está convocando o povo à luta armada, né? O que é de uma incapacidade medular de pensar as condições políticas brasileiras atuais. Então, eu acho que a extrema-direita, que apareceu nos movimentos de 2013, né, ela veio para ficar, mas isso não quer dizer que ela veio para dominar o país. Acho que, como eu tentei dizer, o Bolsonaro ele é reflexo não apenas de tradições autoritárias antigas, embora ele seja também expressão disso. Se nós procurarmos, se nós corrigirmos os erros cometidos pelas esquerdas democráticas na grande conjuntura de 88 a 18, e se corrigirmos os erros crassos políticos cometidos na curta duração, né, na campanha política, eu acho que nós temos plenas condições de derrotar o Bolsonaro e o bolsonarista. E o bolsonarismo, o que não vai significar a anulação dessa corrente. Essa corrente de extrema-direita, ela realmente veio para ficar e, ao meu ver, ela tem fundamentos históricos muito robustos. Né? A gente vai ter que... Aliás, ela emergiu com o Bolsonaro, mas ela já estava aí, subterraneamente, muito subestimada, porque subterrânea, mas ela já estava aí. Então, ela aparece à luz do dia com o Bolsonaro. Digamos que ela encontrou um líder, mas esse líder ganhou as eleições, extrapolando em muito a força dessa extrema-direita. Eu não acredito que essa força da extrema-direita, aliás, alguns analistas políticos também dizem isso, essa força está aí em torno de 12%, 15% do país, e o Bolsonaro teve 57% de votos. Então, ele extrapolou em muito em função de todos esses erros cometidos na média e na curta duração pelas esquerdas democráticas, e acho que esse episódio, inclusive porque o bolsonarismo, eu sustento que ele é uma concepção autoritária em formação. Ele não tem uma definição clara. A frente que ele compôs nas eleições de 2018 foi uma frente extremamente heterogênea, tem a marca da improvisação, inclusive basta fazer um balanço do seu primeiro time, ministros e também dos segundos e terceiros escalões, que vem mudando de maneira acelerada desde que ele tomou posse. As suas grandes orientações também continuam muito ambivalentes. Né? Então, eu penso que isso tem sido até fator de desgaste para ele. Eu penso que as forças democráticas de esquerda têm condições de derrotar o bolsonarismo nas próximas eleições. Aliás, o bolsonarismo não fez uma boa figura nas últimas eleições municipais, desde que as esquerdas democráticas consigam enfrentar os desafios que se colocam para elas. Né? Eu acho que, infelizmente, elas não estão conseguindo, até o momento, enfrentar de maneira adequada esses desafios. Daniel, nos idos dos anos 80, meados dos anos 80, mais precisamente em 1986, você participou de um debate que acabou resultando na edição, na publicação de um livro chamado As Esquerdas e a Democracia no Brasil. Na minha avaliação, aquele momento era um momento de, digamos, entusiasmo democrático, de discussão, tanto sobre o caráter, sobre a necessidade da esquerda assumir o projeto democrático, quanto também a esperança em relação ao processo de democratização da própria sociedade e do Estado brasileiro. Desse debate participaram personalidades que se cruzam com essa discussão, como Carlos Nelson Coutinho, Francisco Verfort, Maria Vitória Benevides. Né? Passados 35 anos, Daniel, você não tem a sensação, e aqui eu faço um jogo de palavras,
com o título da tua tese de doutoramento, né? Você não tem sensação de que a democracia faltou ao encontro, pensando nas esperanças dos anos 80, quando comparadas, então, com esse contexto adverso em que nós vivemos hoje? Sem dúvida, eu diria, mas melhor precisando, que as forças democráticas elas não realizaram a contento a sua vocação. Havia, como você disse, nos anos 80, uma imensa esperança em que a democracia poderia contribuir positiva e construtivamente para a diminuição das desigualdades sociais, para a democratização do processo político, para a prosperidade econômica do país. E essas esperanças, que pareciam confirmadas em muitos momentos, por exemplo, na eleição e na reeleição do FHC, na eleição e na reeleição do Lula. O Lula, não nos esqueçamos que ele deixou a presidência com mais de 80% de índices positivos em termos de prestígio político e de aderência política à sua personalidade, ao que ele representava. Havia ali esse momento, né, que você lembrou, nos anos 80, ele permanecia, em grande medida, vivo na segunda metade dos anos 80, na segunda metade da primeira década do século XXI. Havia uma euforia no Brasil, veio a Copa do Mundo, vieram as Olimpíadas, né? E que o Brasil, o Lula era considerado o cara, né? Pelaquela frase do Obama, de sorte que ainda se mantinham. Eu penso que foi nesse processo em que o PSDB e o PT, que tinham condições históricas de se unir para empreender um processo de reformas democráticas relevantes no Brasil, eles preferiram, desde os anos 80, se dividir, cada um do seu lado se aliou com as forças mais reacionárias, mais antidemocráticas que existem nesse país, e isso pesou muito. Eles foram se tornando, como eu disse anteriormente, vistos como sócios do sistema, sobretudo na medida em que o país começou a entrar em dificuldades grandes a partir da crise de 2008, que foi muito subestimada pelo Lula e pelo PT. A partir daí as coisas começam a se agravar, agravaram-se mais ainda com a inapetência política da Dilma Rousseff, que foi uma pessoa escolhida a dedo pelo Lula exatamente porque ela não tinha as melhores condições. Era uma espécie de preposta do Lula, que governaria controlada por ele, e isso foi um desastre, porque as dificuldades eram imensas, e aí nós tínhamos na presidência uma liderança de esquerda incapaz de lidar com os desafios. Isso, evidentemente, agravou as condições. Eu penso, então, que afundou muito, as esquerdas democráticas se afundaram muito nessa perspectiva de que eram sócias do sistema. E o sistema, o sistema político, na medida em que ele se afundou, isso evidentemente, contribuiu enormemente para o ascenso do bolsonarismo. Eu queria ainda aduzir o seguinte: eu venho de uns tempos para cá, na caracterização das esquerdas, que eu sempre tenho tido cuidado de colocar no plural esse nome, eu tenho incorporado uma sugestão do professor, meu amigo, professor da UFRJ, Carlos Weiner, que distingue as esquerdas de Estado e as esquerdas sociais. Claro que não há muralha da China entre esses dois tipos de esquerda. Lula é uma representação disso, ele foi um grande líder das esquerdas sociais, aquelas esquerdas que brotam no tecido social, e se tornou um líder político e um líder
das esquerdas de Estado, né, que trabalham nas instituições e nos calendários eleitorais. E houve, eu diria, a partir dos anos Lula, um distanciamento entre essas esquerdas de Estado e as esquerdas sociais. Inclusive, muitas lideranças projetadas, brotadas do tecido social foram aspiradas pelas instituições, né, e se perderam muito ali naquela dinâmica das instituições, que é muito forte. Né? Então, eu penso que hoje um dos grandes desafios é recuperar, né, a articulação, porque enquanto essas esquerdas de Estado estiverem desarticuladas em relação às esquerdas sociais, e esse nível de desarticulação é muito grande, cresceu muito nos últimos tempos. Se a gente se recorda, você falou nos anos 80, você tinha uma tradição de militância de esquerda junto ao tecido social que era muito clara, que vinha lá de longe, né? E que foi muito acionada, ativada pelo ajornamento da Igreja Católica, né, com suas comunidades de base. Você tinha ali, né, uma presença, né, das esquerdas no tecido social. O Lula, né, que se destacou, todas aquelas lideranças sindicais na classe operária, nos trabalhadores rurais. Né? Então, na medida em que essas esquerdas democráticas foram tendo êxito eleitoral, foi havendo um distanciamento entre as esquerdas de Estado e as esquerdas sociais, a ponto das esquerdas de Estado serem consideradas sócias do sistema. Então, hoje, entre outros desafios, né, se coloca a necessidade de recuperar esses laços, de recuperar a militância social que as esquerdas já tiveram. Hoje, a militância social quem tem são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm uma militância social muito clara, né, e em não pequena medida, extrai dessa militância o prestígio que tem. Então, é preciso que... Mas a militância social de esquerda no Brasil, e no contexto da pandemia, isso está se revelando de modo muito claro. Nós temos aqui uma edição no Rio de Janeiro, de que eu participo desde abril de 2020, né, que é a Rebeldes, com outros camaradas, né, o Cid Benjamin e mais duas jornalistas, a Cristina Serra e a Andréa Pena, e a gente tem entrevistado lideranças sociais, né, que estão emergindo, né, e que registram essa falta de articulação. Então, é preciso que a gente consiga realmente recuperar essa articulação com base num programa, né, que eu tenho dito que um programa que possa democratizar a democracia, um programa que, valorizando a democracia, apesar dos tempos ásperos que a gente viva, almeje, né, trazer a sociedade de novo para a confiança na democracia, para o aprofundamento da democracia. Eu penso que uma rearticulação dessas duas esquerdas, com base numa plataforma política, tem condições de empolgar a sociedade e vencer, né, o desastre do governo Bolsonaro e reduzir o bolsonarismo àquele nível que é o dele e que ele vai estar sempre presente na sociedade brasileira num futuro previsível. Daniel, você acha que a união entre essa esquerda, as esquerdas sociais e as esquerdas de Estado são suficientes para bater Bolsonaro nas próximas eleições e bater Bolsonaro e as forças que o sustentam na luta social? Essa pergunta, evidentemente, se vincula à ideia de qual frente será necessária para fazer esse enfrentamento. Se uma frente das esquerdas ou uma frente ampla. Como é que você pensa, então, o conjunto de forças que pode ser suficientemente capaz de fazer esse enfrentamento e que não seja apenas um espaço de marcar posição ou coisa do gênero? Olha, Marco, eu acho que o que está faltando muito às esquerdas brasileiras é uma identidade. Elas estruturaram uma identidade reformista,
ao longo dos anos 80, 90 e nos primeiros anos Lula. Essa identidade se perdeu, né, na medida em que elas foram identificadas com o sistema, e agora trata-se de recuperar essa identidade. Então, eu acho que eu imagino que, vencida a pandemia, as contradições objetivas estão se aprofundando na sociedade brasileira. Você vai ter movimentos de protesto. É preciso que esses movimentos de protesto se conjuguem em torno de uma plataforma política e social. Eu acho que aí deve estar um investimento fundamental das esquerdas democráticas, porque se elas não ganham força no tecido social, elas não vão ter força política do ponto de vista da sociedade. Então, acho que o grande investimento hoje é formular uma plataforma política de democratização da democracia e se articular com os movimentos sociais, para você ter uma força ponderável na sociedade, que seja capaz de derrotar o bolsonarismo. Eu acho que as esquerdas democráticas elas precisam aparecer com uma identidade que elas perderam. Esse é o grande desafio delas. Agora, eu penso que vai ser muito difícil, em 2022, articular desde o primeiro turno uma frente ampla, como se fez lá nos Estados Unidos, e foi muito facilitado pelo fato de que ali existe um bipartidarismo, né? Embora haja outros partidos, na verdade, são relevantes apenas 2 partidos, o que facilitou muito a conjugação de uma frente ampla lá nos Estados Unidos para derrotar o Trump. Essa frente ampla no Brasil aqui, num primeiro turno, eu acho extremamente difícil. Eu acho que vai ser necessário que as pessoas tenham lucidez num primeiro turno, embora divididas, não se agredirem, não se enfraquecerem mutuamente. Acho que o Bolsonaro, a não ser que haja um desastre catastrófico para ele, o que pode existir em função enfim, da heterogeneidade da sua frente, da sua incapacidade manifesta de governar o país. Isso pode acontecer dele nem ir ao segundo turno, mas eu acho que é possível que ele vá. Eu diria até que, nas condições atuais, é provável que ele vá. Então, é preciso que haja condições, né, de uma campanha do primeiro turno em que as esquerdas democráticas possam evidenciar a sua identidade, ou ir para o segundo turno com ele, ou não indo, né, ter a lucidez de apoiar qualquer candidato que não seja ele. Agora, eu não excluo a hipótese dele sequer ir ao segundo turno, né, em função do tipo de pessoa que ele é e das dificuldades que ele está enfrentando, né? Eu não excluo essa possibilidade. Daniel, o Trilhas da Democracia chega ao seu fim. Foi um prazer revê-lo depois de tantos anos. Gostaria mais uma vez de agradecer a tua participação. Sou eu que agradeço, Marco, e parabenizo mais uma vez o seu programa e faço votos para que ele continue estimulando os debates políticos de que nós tanto carecemos na sociedade brasileira atual. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.